Olha, existe um sentimento que reprova fácil, 99% dos dentistas que tentam fazer os concursos das Forças Armadas, do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Eu estou falando do sentimento medo. Medo derruba muita gente. E nesse vídeo eu vou te explicar como derrubar o medo, como combater o medo. Mas antes da gente começar para valer, é importante que eu me apresente para você caso você ainda não me conheça, caso você seja novo aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso podcast, seja lá onde você esteja me assistindo ou me ouvindo. O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso no ano de 2014, em primeiro lugar, para a vaga de dentística restauradora, e com a intenção de ajudar outros dentistas, como você que está me assistindo, que está me ouvindo, a conseguir aprovação também. Não só no concurso do Exército, mas nos outros 2 concursos das Forças Armadas também. Eu estou falando aqui, obviamente, dos concursos da Marinha e da Aeronáutica. Eu criei o curso Dentista e Militar. E esse objetivo de ajudar dentistas a serem aprovados nesses concursos vem sendo bem cumprido pelo curso Dentista e Militar. Já temos, nessa altura do campeonato, histórico de aprovação nos 3 concursos. Você pode ser o próximo. Inclusive, você encontra sempre na descrição dos nossos episódios, dos nossos vídeos, links para se matricular no curso Dentista e Militar e para baixar materiais gratuitos também relacionados aí à sua jornada, uma aprovação nesses 3 concursos. Beleza? Feita essa introdução, então, vamos para o que interessa, né? Vamos falar um pouco de medo aqui. Olha, primeira coisa que você precisa entender, eu sempre gosto de falar em termos, melhor dizendo, né? Eu sempre gosto de falar em termos de princípios básicos. Quando a gente entende alguns princípios básicos, cada um de nós consegue, a partir daí, tomar determinadas atitudes bem específicas, bem detalhadas para a realidade de cada um de nós. Fica mais fácil da gente executar, sabe? Então, o primeiro princípio básico que eu separei aqui para comentar com você sobre medo é que o medo é normal. Não tem nada de errado. Se você é humano, você tem medo. Então tá tudo bem, significa que você tá vivo. Eu mesmo tive medo também quando eu estava estudando para o concurso do Exército. Inclusive, tem um livro, antes de compartilhar um pouco aqui a minha experiência com você, que aborda o medo de determinada maneira, apesar de falar mais de ansiedade, de controle de ansiedade. Inclusive o nome do livro é Como Controlar a Sua Ansiedade, é um livro em inglês. Eu sinceramente não sei se existe uma versão em português, vale a pena você conferir na Amazon, mas quem escreveu esse livro foi um psicólogo ou psiquiatra, não estou lembrado aqui agora, mas eu lembro do nome dele, é Albert Ellis, e ele explica, né, nesse livro, logo no começo do livro, que o medo, a ansiedade, são características normais do ser humano, inclusive são características evolucionais, né? Os nossos antepassados tinham como aspecto positivo, digamos assim, para que eles continuassem sobrevivendo, o medo. Eles sentiam medo, eles sentiam ansiedade. Com isso, eles conseguiam superar adversidades, sei lá, geográficas, ambientais, né, fugir de predadores, né, caçar, essas coisas assim. Esses sentimentos, eles são inerentes ao ser humano. E a gente carrega isso conosco até hoje, em pleno 2025. Então, é normal. Agora, o que não é normal é você deixar o seu medo, né, a sua ansiedade, tudo isso te paralisar. Aí já não é normal. Então, no meu caso, né, agora sim eu vou compartilhar minha experiência com você, eu não tinha medo, assim como muita gente tem, por exemplo, de não conseguir passar no concurso, de perder tempo, sabe? Não, eu executava bastante, eu estudava em todo o tempo livre que eu tinha, né? Essa era a minha rotina, eu executava bastante. É por isso que, inclusive nos nossos canais, eu sou tão enfático, né? Eu recomendo de forma tão veemente assim, que você utilize todo o seu tempo livre para estudar, porque é isso que esses concursos requerem. E mesmo que eles não exigissem isso de você, obviamente quando você usa todo o seu tempo livre para estudar, né, nesse caso, em prol de um objetivo, nesse caso, estudar, né, melhor dizendo, é claro que você não só vai alcançar esse objetivo, mas você vai alcançar esse objetivo rapidamente, né? Eu não consigo entender realmente como que as pessoas não raciocinam desse jeito, né? É meio óbvio, né? Mas a maioria das pessoas realmente não faz isso. Então, eu recomendo isso
porque eu fiz isso. Deu certo, não morri, sobrevivi, tá tudo bem. Então eu recomendo que você faça o mesmo, né? É uma receita que você pode seguir, que certamente você vai ter sucesso também. Eu não tenho nada de especial em relação a você. Mas, já que eu não tinha medo de executar então, de perder tempo, né, essas coisas, o meu medo era diferente. Eu tinha, na verdade, o medo de perceber que eu era incapaz de conseguir passar. Isso me perturbava mais. Eu não me considerava uma pessoa excepcional, fora da curva. Eu não tinha evidências que eu pudesse ser essa pessoa. Mas eu tinha evidências de que eu era uma pessoa normal, digamos assim. E que eu poderia conquistar coisas grandes se eu me dedicasse a isso, né? Inclusive, esse medo, né, de perceber de repente ali que eu não tinha, né, capacidade de passar no concurso do Exército, que era o meu plano A de concurso, né? Ele vinha, aqui é uma característica minha, tá? Talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui ou não, não sei, tá? Mas isso vinha de ter visto na minha família, principalmente naquelas pessoas que eu tinha um contato ali mais próximo, vários casos de sucesso, seja em concurso, seja em outros caminhos profissionais, e eu não queria ficar para trás. Então, por exemplo, meu pai é oficial do Exército, já aposentado, mas ele chegou ao topo da carreira, né? Ele foi até o posto de general. Então, seguindo, pelo menos na minha cabeça aqui, né? Eu imagino que a maioria das pessoas de repente pense assim, né? Bom, mas na minha cabeça eu tinha que, no mínimo, igualar o que ele conseguiu, né? Eu não poderia, nessa cadeia evolutiva, digamos assim, né? De pais e filhos e netos, enfim, você tem que sempre dar um passo a mais, em tese, né, do que o seu pai deu, você tem que ir além do que o seu avô foi, né? Então eu não me sinto bem ficando para trás nesse sentido. Talvez eu seja meio orgulhoso, talvez eu seja um pouco até arrogante nesse sentido, pode ser, mas foi esse sentimento que eu consegui canalizar de uma forma positiva, né, que me fez estudar bastante e passar no concurso. É certo? Não é? Cabe a você ter a sua opinião sobre isso de repente, né? Ou avaliar se essa conduta minha vai te ajudar de alguma maneira. Mas o que eu posso dizer é que isso foi um combustível para mim, tá? Isso me fez executar mais. Então, por exemplo, a minha irmã, que é mais nova do que eu, né, quando eu estudava para concurso, ela já estava saindo, né, da faculdade de medicina, né, e já tinha uma perspectiva de ganhar muito mais do que eu ganhei, por exemplo, como recém-formado. Então, era uma sensação estranha para mim isso também, né? Pô, caramba, eu sou um irmão mais velho, né? Saí da faculdade, ganhava R$ 50 por dia em clínica popular, ainda não passei no concurso, né? Pô, ela vai sair, já vai ganhar bem mais do que eu entendo que é uma profissão diferente e tal, mas, pô, eu também não posso ficar para trás. Então, esses sentimentos, eles passavam na minha cabeça, né? Outro exemplo também, meu avô, por parte de mãe, ele foi médico também, né, coincidentemente, mas ele veio muito de baixo, né? Ele era operário, né? Ele era pobre realmente, né? Trabalhava em fábrica ali na década de 60, 70 lá no Rio de Janeiro e mesmo, sabe, trabalhando o dia inteiro, já com 3 filhos para criar, resolveu estudar para medicina numa época que não existia todas essas facilidades que você tem acesso, né? E muitas vezes você descarta isso, né? Esse acesso à informação, acesso a cursos preparatórios, por exemplo, como existem hoje a internet, né? Como tudo vem muito fácil pra gente, né? A tendência, né, realmente é que a gente não dê muito valor a isso, né? Ele dava muito valor aos estudos, né? Ele acordou tarde, digamos assim, para de repente para o potencial que ele tinha de conquistar coisas maiores, pode ser, mas ele fez alguma coisa a respeito, né? Ele resolveu estudar, pediu dinheiro emprestado para comprar livro, né? Volto a dizer, era uma outra época, né? Você acha que ele tinha tempo para estudar? Né? Tanta gente reclama de tempo, né? Talvez você reclame da falta de tempo. Você acha que ele tinha tempo para estudar? Mas ele arrumou tempo, né? E passou em 8º lugar no estado do Rio de Janeiro inteiro para o vestibular de medicina da Federal do Rio, né? Então esse exemplo me deixava, apesar de ser um orgulho, né, para nossa família e tal, né, ter uma pessoa assim como exemplo, né? Mas ao mesmo tempo isso me incomodava. Eu falava, pô, eu tenho tudo à minha disposição, né? Eu não posso ficar para trás. Se ele conseguiu isso, é claro que eu consigo. Então, esse tipo de coisa, né, esse medo de não conseguir o que esses parentes, eu inclusive tenho vários parentes concursados também, né? Então o medo de não atingir o mesmo patamar deles ali, ou até mesmo de superar eles,
isso me incomodava, né? E desde pequeno eu sempre odiei perder, eu sempre odiei ficar para trás. Então isso foi um combustível para mim. Então a dica que eu posso te dar, volto a dizer, é a melhor atitude, é a melhor conduta de se ter, eu não sei, cada um é cada um, mas isso foi um combustível para mim. Se você sente isso, você tem que usar como combustível também, né? Porque se você não usar, não vai servir para nada isso, né? Talvez até te atrapalhe. Então canalize isso, use isso como uma fonte, como um recurso realmente para você conseguir estudar e passar no concurso. Beleza? Bom, nessa linha ainda, né, de você tomar determinadas atitudes para controlar o seu medo, né, é importante a gente explorar aqui o medo um pouco mais para que você entenda exatamente qual é o seu medo. Esse é um outro princípio básico que a gente tem que bater também. A partir do momento que você entende isso, você consegue combater isso de frente, resolver esse problema para que isso não seja um obstáculo, né, um impeditivo para você começar a estudar e passar no concurso. Então eu vejo que muita gente fala, talvez essa seja uma preocupação sua, Vinícius, é muita gente querendo a mesma vaga que eu estou disputando. Ok, beleza, mas uma coisa que você tem que entender, por mais que tenha ali, sei lá, 200, 300 inscritos por vaga, você tem que entender que querer é diferente de disputar e que número de inscritos é totalmente diferente de número de candidatos realmente. O que é um candidato? Vamos definir um candidato? Mais uma vez, vamos parar e raciocinar comigo aqui. Vamos analisar as coisas da maneira mais básica, por meio de princípios básicos aqui. Quando você define as coisas, você entende melhor como agir. Então, o que é um candidato? Um candidato não é um inscrito. Um candidato não é um inscrito. Um inscrito é uma pessoa que entra lá no site da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, coloca os dados e paga a taxa de inscrição. Isso é um inscrito. Um candidato, ele também faz isso. Óbvio, né? Ele tem que fazer isso para disputar o concurso. Mas um candidato sabe como estudar e está disposto a executar dessa maneira correta de estudar. Um inscrito não. Um inscrito, às vezes, ele nem aparece lá na prova no domingo para fazer. Então é importante que você tenha esse discernimento. E pela minha experiência, olha, a gente pode contar literalmente nos dedos o número de candidatos sérios, realmente, que vão disputar esses concursos para valer. Ainda tem um outro filtro, né? Eu falei de candidatos, né? São aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão dispostas a executar, e tem os candidatos sérios, é um nível a mais. Então a gente conta esses aqui, ó, nos dedos. 3, 4, 5 no máximo. No máximo. Por vaga, é verdade. Então, quando você analisa friamente e matematicamente desse jeito, você percebe, inclusive, que essa suposta concorrência, como eu sempre digo, a concorrência não existe para quem sabe o que faz e está disposto a executar, essa concorrência é infinitamente menor do que a disputa que existe no mercado tradicional da odontologia, de clínicas, de consultórios, bem menor. Então é importante ter esse discernimento também. Muita gente acha que é impossível passar nesses concursos porque eles são nacionais, porque tem gente do Brasil inteiro disputando uma vaga. Não é bem assim, tá? A briga lá fora, quando eu digo lá fora, eu digo no meio civil, né? Não estou falando de concursos aqui, ela é infinitamente maior, ela é infinitamente mais ferrenha do que estudar para concurso. É importante entender isso. E para te ajudar a consolidar essa ideia, né, tem um outro livro que eu recomendo para você também, um livro chamado Meditações, de Marco Aurélio. Marco Aurélio, caso você não saiba quem é, eu ia falar aqui caso você não conheça, né? Claro que você não conhece, né? Ele morreu há milhares de anos. Mas, caso você não tenha ouvido falar dele ainda, ele foi um imperador romano. E as anotações estoicas, né? Estoicismo é uma filosofia, né? Que eu sigo, inclusive, que eu acompanho e busco executar, né? os ensinamentos dela. Ele fazia várias anotações estoicas, né, no diário dele, e essas anotações sobreviveram, né, o tempo e virou um livro, né, Meditações de Marco Aurélio. Então tem uma coisa que ele falou que se encaixa muito bem nessa nossa conversa. Ele disse o seguinte: as coisas se dividem em duas, as que dependem da gente e as que não dependem da gente. Então o número de inscritos, o número de candidatos, o número de candidatos sérios, isso não depende de mim e isso não depende de você. Então não se preocupe com isso. Não é inteligente você se preocupar com outras pessoas.
É inteligente, por outro lado, se preocupar com o que está sob seu controle, que é estudar, que é executar, que é saber como fazer isso corretamente. Beleza? Então leve essa frase para sua vida, na verdade, né? Nem só para concurso. Outro medo que muita gente tem, que vale a pena também a gente destrinchar aqui, porque de repente é um medo que você tenha, né? Volto a dizer, você tem que definir as coisas, você tem que entender o que está acontecendo com você, para que você tome atitudes para resolver isso, né? Então muita gente reclama da falta de tempo. A falta de tempo é um grande mito isso não existe. Todos os seres humanos que já viveram e os que vão viver ainda, que vão nascer ainda, vão ter as mesmas 24 horas do dia. Todo mundo tem o mesmo tempo, não existe essa coisa de falta de tempo. O que existe é falta de priorização, é falta de prioridades. Ou então, falando de concurso, é a total não priorização do concurso dentro da sua rotina. É importante que, seguindo aquele conselho, né, que eu dei de usar todo o seu tempo livre para estudar, que você, por exemplo, elimine atividades que não estão te levando à aprovação, que você elimine pessoas que convivem com você que não estão te conduzindo à aprovação. Eu tive que fazer isso quando eu estava estudando e eu faço isso até hoje. Eu não falo isso da boca para fora, mais uma vez. Tudo que eu falo aqui nos nossos canais, tudo que eu recomendo em encontros de mentoria, por exemplo, com os nossos alunos do curso Dentista e Militar, eu fiz. Tá? Então, até hoje, eu elimino atividades que não me levam em direção aos meus objetivos, eu elimino pessoas que não estão alinhadas com o que eu quero, dane-se se não vão gostar ou não, não me interessa isso. Eu sou mais importante e você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que se colocar, inclusive, em primeiro lugar para que você evite se ressentir de pessoas que você está colocando em primeiro lugar. E isso inclui amigos, isso inclui parentes, isso inclui familiares próximos, amigos. Você tem que ter coragem para fazer isso. Você tem que priorizar você. E quando você prioriza você, se o seu objetivo de vida número 1 é ser dentista militar concursado, você vai priorizar o concurso. Eu sei que você, muitas vezes, de repente, pode ter uma rotina muito cheia, você trabalha o dia inteiro, né? Você tem outras obrigações que você não consegue delegar, que você não consegue eliminar. Beleza, ok, sabe? Mas use o tempo livre, mesmo que seja menor em relação a outras pessoas, para estudar. Você consegue fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Talvez para você essa jornada seja um pouco mais difícil. É normal. Para algumas pessoas é mais difícil. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Inclusive, se a gente for analisar histórias, né, de aprovações, é difícil a gente ver uma pessoa ali que passou que tinha uma vida tranquila e 100% sã, equilibrada. Não existe. Inclusive, esse é um outro mito, né? Você tem que se equilibrar, você não pode se desequilibrar porque você tem que prezar pela sua saúde mental. Não! Balela, esquece isso. Isso é papo de quem já conquistou tudo que tinha para conquistar, que agora tem o luxo, né? Tem o privilégio de poder ter uma vida equilibrada e agora quer pregar o que não fez, né? Eu não prego equilíbrio, porque eu não era equilibrado. Eu me desequilibrei em prol do concurso, né? Hoje em dia, né, se eu não tivesse objetivos tão grandes ou maiores como a aprovação no concurso, eu teria certamente uma vida equilibrada, né? Eu faria uma série de coisas que me fariam bem, digamos assim. Só que se desequilibrar em prol do objetivo não te faz mal, na verdade, te faz bem e tá tudo bem. São pessoas, né, de fora, normalmente, que te julgam por, sabe, executar de uma maneira, sabe, fanática e tal, em prol do seu objetivo. No seu caso, passar no concurso. Dane-se o que os outros pensam. Você tem que fazer isso para passar. Se você não fizer isso, cara, pode ter certeza, vai ter outra pessoa em algum recanto desse Brasil varonil aí que vai fazer isso. E ela vai passar no concurso, ela vai sobreviver, ela não vai morrer e você vai ficar para trás. Então, guarde isso também, tá? Todo mundo quer ter tempo, mas ninguém vai ter o tempo necessário. Então é por isso que você tem que se desequilibrar, tá? Vai ter que dormir mais tarde mesmo, vai ter que acordar mais cedo, sim, faz parte. É uma fase, vai passar, tá? Depois você se equilibra em direção a outras coisas da sua vida, beleza? Mas o concurso exige isso, tá? Outro medo também, né, que eu vejo que muita gente tem e que talvez seja um medo seu, volto a dizer, vale a pena você definir e entender isso para ver se isso te aflige, né? É aquele medo de estudar muito, né, e perder tempo, né? Porque estudar tanto assim
não garante a aprovação. Beleza, isso é uma certeza, né? Você estudando desse jeito, não é certeza que você vai passar. A gente não consegue prever o futuro, né? Impossível isso. Mas analisando histórias de aprovações e pensando de uma maneira bem óbvia aqui, né? Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão que eu vou chegar aqui com você agora, é que só se conquista a aprovação nesses concursos estudando muito. É um pré-requisito para passar. Então, se você quer ser dentista militar concursado, você tem que executar desse jeito. Você tem que estudar bastante. Mesmo sem ter a certeza de aprovação. Mesmo sem saber quando a aprovação virá. Essa incerteza faz parte do jogo. Faz parte, não é nenhuma novidade isso. Todo mundo passa por isso. Quem não passa por isso, reprova no concurso. É simples assim, tá? Imagina a seguinte situação, né? Tem dois times que chegam na final do campeonato, né? Eu mesmo agora fui para a final da Libertadores para ver o jogo entre Flamengo e Palmeiras, né? Felizmente o Flamengo foi campeão. Agora imagina, né? Eu paguei, sei lá, 10 mil reais nessa viagem aí, uma viagem cara, né? Fiz aquele sacrifício de perder noite e tal, pegando conexão no Chile, no Peru, não sei o quê, sei lá quantos voos para chegar lá. Aí quando a gente chegasse no estádio, a gente ouve o narrador, digamos assim, né? Falando lá nos alto-falantes do estádio. Olha, pessoal, é o seguinte, o time do Flamengo decidiu não entrar em campo, tá? Porque eles não têm a certeza, né, que se eles correrem aqui durante 90 minutos, eles vão conseguir trazer o título para vocês, né? Então eles preferiram, sabe, colocar a roupa de novo, né, tiraram o uniforme, pegaram o voo e estão voltando para o Brasil. Então, se você tem medo de tentar esses concursos, por mais ridícula que pareça essa situação que eu acabei de descrever para você, é exatamente isso que você está fazendo. Você está com medo de executar, porque você não tem a certeza do que vai acontecer. Percebe como é ridículo isso, como é patético, assim, é uma situação que não existe de fato no mundo real, a não ser para você, né? Então não faça isso, execute, tá? E por que você precisa executar, né? É importante entender que esse medo, né, de executar, fazendo um gancho com o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, ele é normal, é quase que uma característica evolutiva, né, que você carrega ainda no seu DNA. E quando você não tenta, de fato, né, é a maneira mais rápida, né, mais acelerada de você conseguir eliminar o medo, né? Não vou fazer isso, não vou tentar. Ufa, meu medo foi embora. Só que quando você não tenta, por mais que você ache que você tenha resolvido isso, né, rapidamente ali, se você resolveu o seu problema, você tem que entender que você está aquém das suas possibilidades quando você faz isso. Você está se limitando sem necessidade. Então, um outro exercício que eu recomendo que você faça é o seguinte: se imagine, sabe, com 80 anos, com 90 anos. Você quer chegar aos 80, 90, 100 anos, né? Acho que todo mundo quer. Né? Ninguém quer morrer com 40, 50 anos. Todo mundo quer viver bastante. Então, se você quer isso, se imagine nesse momento da sua vida, né? Com seus filhos, netos, bisnetos, que seja, né? Que história você quer contar para eles? Eu fui dentista e tal, eu tive a oportunidade, né, de ser dentista concursado e tal, mas eu preferi não executar, né? Então é por isso que eu fiquei aquém das minhas possibilidades, né? Você quer contar uma história de si ou você quer contar uma história de, pô, eu fiz? Sabe, eu tentei e eu consegui. Sabe, se pergunte isso. Sabe, esse momento vai chegar para todos nós. Para todos nós. Eu espero que chegue, tá? Então, que história você quer contar? Então não tenha medo de tentar. Não fique aquém das suas possibilidades. O não, digamos assim, você já tem, né? É o que eu sempre digo. Existe dois tipos de risco, né? Quando você estuda para esses concursos das Forças Armadas. Isso aqui serve para outras coisas na vida também, né? Mas vamos falar de concurso aqui. Existe o risco da omissão e o risco da execução. Quando você se omite, quando você não tenta, esse risco ele é infinitamente maior. É o risco de você chegar ali com seus 80, 90 anos e perceber que, pô, eu vivi uma vida que foi aquém das minhas possibilidades. Deve ser uma sensação terrível. Eu não quero sentir isso. Agora, o risco de execução, ele é zero. É zero, porque se você executar e de repente não conseguir passar, putz, vai ser chato? Vai, óbvio. Mas na pior das hipóteses, você continuou na mesma e você tentou.
você vai ganhar confiança para tentar outras coisas também de repente. Pô, não deu para fazer isso aqui, mas cara, olha como eu cheguei perto, olha como eu fui bem nessa tarefa aqui. Pô, eu tenho condições de fazer outra coisa aqui, sabe? Vou fazer uma autoanálise aqui, vou ver onde eu falhei, putz, identifiquei. Cara, eu vou no meu próximo objetivo, que pode ser até maior de repente do que passar nos concursos das Forças Armadas, você vai levar esse aprendizado e você vai conquistar algo grande. A vida é assim, a gente tem que tentar e tentar e tentar e tentar e persistir no plano A, no plano B, no plano C. Uma hora a bola entra. Uma hora a bola vai entrar. Só não fique aquém das suas possibilidades por medo, tá? Então é importante ter essa consciência. E outro conceito importante também de passar para você é que essa coisa assim, sabe, de estudar e, sabe, esse medo de perder tempo e tal, uma outra lição que eu posso passar para você é que se você for analisar friamente, né, o tempo, né, tem tanta coisa que não pertence a gente, né, a nossa passagem aqui, ela é rápida, né, se você for parar para pensar friamente, né. Então o que você está fazendo nesse planeta aqui? Né? O tempo, ele não te pertence. Né? O tempo, enquanto a gente está conversando aqui, o tempo está passando. Né? Então ele já não pertence a gente. Então por que você não usar o seu tempo para algo que te faça crescer, que te faça evoluir, em vez de usar o seu tempo como um covarde, vivendo uma vida medíocre? Volto a dizer, que história você quer contar daqui a alguns anos? Pense seriamente sobre isso, tá? E isso que eu estou falando aqui não serve somente para concurso, né? Lógico que os nossos temas principais aqui nos nossos vídeos, né, nas nossas conversas, sempre vão ser aprovados em concurso do Exército, Marinha Aeronáutica para dentistas. Mas se for parar para pensar, isso aqui serve para qualquer objetivo na sua vida. Se você quer melhorar de vida, você tem que se esforçar. Né? E entenda, né, relembrando mais uma vez aqui, fazendo mais um gancho com outro assunto que eu abordei nessa nossa conversa de hoje aqui, o mercado tradicional da odontologia, ele é muito mais cruel do que essa jornada para passar em concursos das Forças Armadas. Tem muito dentista aí, é só você abrir o Instagram, rico não, milionário, consultórios tops. A grande pergunta é, quanto tempo esse cara ou essa mulher demoraram para alcançar esse patamar? Pô, foram 10 anos ou mais, certeza. Estudando coisas além da odonto também, ganhando mixaria durante um bom tempo. Concurso vai exigir de você também, mas não exige desse jeito. É engraçado pensar assim, né? Parar para analisar isso friamente. Você vai se dedicar pra caramba, vai jogar no lixo o seu tempo livre em prol do concurso, mas em alguns meses você pode resolver a sua vida para sempre, porque os benefícios da carreira militar são vitalícios. Beleza? Então é importante ter essa consciência também. E concluindo aqui finalmente o nosso vídeo de hoje, né? O medo de reprovar nesses concursos, de fato, né, ele vai sumir rapidamente, né? Se você simplesmente optar por não estudar. É muito fácil agir assim, só que é uma atitude covarde, como eu já falei para você. Você não precisa ser assim. Agora, o arrependimento, se você agir dessa maneira, ele vai durar a vida inteira. Então pense bem sobre o que você está fazendo com a sua vida. Sabe? Pode ser que depois desse vídeo, daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, você decida que você não queira ser dentista militar concursado. Pode acontecer o contrário, pode ser que você queira também. Mas o fato é que para qualquer objetivo que você tenha na vida, você não pode se acovardar, você não pode deixar que o medo te paralise. Você tem que entender o medo como algo normal, é uma característica evolutiva sua, faz parte do seu organismo, faz parte de ser humano, tá? E você tem que usar isso a seu favor. Se você tem medo de alguma coisa, se você está ansioso em relação a alguma coisa, significa que você tem que agir para resolver isso, não se paralisar. E isso serve não só para concurso, falando aqui pela 1000ª vez, serve para qualquer coisa na sua vida. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil durante a sua jornada, né? Seja ela no início, no meio, no final, rumo à aprovação nos concursos das Forças Armadas para dentistas. Se você gostou realmente, deixa um like aqui para eu saber, seja no YouTube, seja no nosso podcast, onde provavelmente a gente vai veicular esse episódio, esse vídeo aqui de hoje, né? Sempre analise aqui também os links da descrição dos nossos episódios também, porque como eu falei,
tem link para se matricular no Dentista Militar, de repente tem alguma oferta interessante que você está perdendo nesse momento, caso você não seja aluno nosso, tá? Vale a pena você baixar materiais gratuitos nossos também, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E deixa um comentário, deixa uma pergunta também, vamos conversar um pouco, tá? Me dê seu feedback para eu saber se esse episódio e outros também aqui dos nossos canais estão sendo úteis para você, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.